Começando o futebol totalmente do zero. Quer saber como o King Barou conseguiu unir todo o time? Bom, tem muita coisa ali que o treinador não explicou, mas que vocês vão entender a partir dessa explicação. Beleza? Vamos comentar sobre mais esse episódio de Blue Lock, que eu gostei da partida e, cara, ele apresentou algumas coisas bem diferentes assim, que eu confesso que eu gostei bastante e eu vou comentar juntamente aqui com vocês. Bora pra mais esse vídeo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um episódio de Blue Lock. Muito obrigado já vou agradecer, hein, pra todo mundo que tá deixando o like, que está deixando o dislike, que tá compartilhando, comentando, se inscrevendo. Galera, gostaria muito de saber o que acharam desse episódio. Acharam que o Isagi, ele é meio bundão como centroavante? Ou talvez tiveram a mesma visão que eu? Bom, a minha visão eu vou explicar ao decorrer do vídeo, então já sabe, né? Fica até o final. Mas gostaria muito de saber do que vocês acharam da atitude dele. Será que o Rei Barou, ele estava certo? Será que ele estava certo naquilo que ele falou sobre um atacante amarelar na cara do gol? Bom, tem muitas coisas aí que a gente pode conversar e ainda depois da explicação do ego de empate, a gente já percebe que não é bem assim, o King Barou. É um pouquinho disso, mas também não é. E tudo isso nós vamos explicar aqui nesse vídeo, juntamente aqui com o Mano Joe. Antes de mais nada, pra quem for me perguntar, que igual no vídeo passado, ou retrasado, me perguntaram, a camisa eu comprei na loja Icha Icha. Icha Icha se escreve I-C-H-A-I-C-H-A. Só procurar nessa loja, se quiser, tem lá as camisas do Haikyuu, tem as camisas aqui do Experion, e não é publi porque... Eu comprei por mim mesmo, graças a uma indicação do Iago do TV Resenha Anime, outro canal excelente de futebol aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá para esse episódio. Primeiramente, antes de começarmos a partida, o Ego ele vai apresentar algumas coisas sobre essa competição. Vão ser um contra todos, então todos os times vão se enfrentar naquela tabelinha que ele montou. Então 5 times vão se enfrentar e você vai ter 4 partidas. Eles vão decidir ali no Jokenpô a posição de cada um. A primeira posição, claro, vai ser do nosso Isagi, que vai ficar ali como centroavante, e como meio atacante vai ficar o Bachira. O restante do pessoal vai ficar para trás, vai ficar dos meio campos para defesa até o goleiro. Só que esse campeonatinho entre eles vão ter algumas eliminações, ou seja, os 2 primeiros times, os 2 primeiros colocados que adquirirem mais pontos, da mesma forma do futebol, quem ganha 3 pontos, quem empata 1 ponto, quem não ganha 0 pontos. Os 2 times que forem os primeiros colocados avançam para a próxima fase e os outros 3 são eliminados. Só que desses 3 times que forem eliminados, o cara que marcar mais gols entre eles, né, de cada time, vai para a próxima fase também. Ou seja, você pode até perder e não ficar nas 2 primeiras posições com o seu time, mas se você for o cara que vai marcar mais gols dentre os times que perderam, você ainda pode avançar para a próxima fase. Detalhe que tem outras coisas que também tiram pontos, como cartões amarelos, vermelhos e por aí vai. Dessa forma, o que o Ego faz com cada personagem ali? Ele transforma todos em atacantes para jogarem como um time, porém mesmo assim ele coloca essa imposição dos gols para que os caras fiquem atiçados, para que eles não trabalhem em equipe. E para que eles não vão trabalhar em equipe? Bom, aí se trata de uma pegadinha que o treinador coloca para eles, porque se eles ficarem também só focados em fazer os gols, eles vão acabar se ferrando no final. Porque todo mundo vai começar a brigar no time, querendo, eu quero fazer gol, e aí ninguém faz gol. Você quer tudo, aí você não tem nada. Então é melhor você ter um objetivo bem claro, só que isso não passa muito bem na cabeça de todo mundo ali. Porque de fato, vai começar a partida, eles vão enfrentar o time X, ou seja, o time X, onde tem o rei do campo, que é o Barou Shouhei. Bom, é o Barou. E aí o que vai acontecer logo no começo da partida? O Bachira, ele, pra você perceber como ele é um bom atacante mesmo, né? Ele pensa no conjunto, mas pensando nele também. Ele pensa nas possibilidades que ele tem de fazer o gol e de ajudar o cara que está marcando os gols, não só por causa do seu monstrinho interno, mas porque ele é um cara inteligente. Ele sabe que o futebol, no final das contas, mesmo você sendo o melhor atacante, você precisa usar as pessoas ao seu redor. E quem melhor do que ele para não usar ali o Isagi, não é?
Porque mesmo que o Isagi sirva de atacante, os dois podem ir se usando até eles chegarem no mais alto patamar e depois eles disputam entre si. É simplesmente estratégico, pensante. Vamos nos unir durante um tempo, pelo menos até a gente chegar lá no topo, e depois a gente decide quem é o melhor lá no topo. É simples. É isso que passa na minha cabeça quando eu vejo o Bachira. Não me parece que ele é o personagem bonzinho, o amigão, mas ele gosta, claro, do Isagi. Só que se chegar em um momento onde os dois sobrem no final e eles possam duelar entre si, obviamente eles devem duelar entre si. E aí eles combinam os dois de jogarem, não, vamos lá com tudo, não sei o que, papapá, vão pra cima do time X. Só que aí o que acontece? Ao dar o início do jogo, que só vai ter 45 minutos, o próprio time começa uma briga entre si. Aparece o maluquinho Kuriko, Gurimo, que é o carequinha lá, o monge, aí vai lá e rouba a bola. Aí depois aparece o do cabelo laranja, que é o Kunigami, rouba a bola também. Aí depois aparece o maluco que parece o Bakugou, de Boku no Hero Academia, que é o Height, e rouba a bola também. E aí fica nessa confusão. Aí eles ficam lá nessa briga. O que aconteceu? Acabou o futebol, virou aquela baderna total. Imagina aquele futebol, quem pegar a bola ganha. Aí todo mundo vai pra cima da bola. Né? Virou uma loucura. E aí o Isai começa a ver aquilo e fica parado lá. Fica assim, tipo, mano, isso daqui não é futebol. Mas será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu toco? Será que eu não toco? Será que eu recomponho? Eles estão tirando ali toda a defesa. E o Kuon é o grande capitão desse time, né? Pelo menos é ele quem tenta orientar todo mundo, mas não adianta em nada, né? O outro time acaba roubando a bola e faz a mesma coisa. Aí a gente pensa, pô, agora lascou, né? Ficou os dois caras ali, os dois times brigando, o que será que vai acontecer? E aí aparece o Rei Barou. Ele rouba a bola de todo mundo e, mano, que jogada, hein? Meteu ali uma carretilha, lambreta, sei lá como que se chama na sua cidade ou no seu estado. Aqui a gente se chama de carretilha, normalmente em São Paulo. Os mais velhos que falam lambreta. Lambreta é coisa de velho. Ele vai lá, dá uma lambreta em cima do Isagi, parte pra cima dos outros dois. Eles são atacantes, não são marcadores. Não é à toa que eles levam rolinho, tá, gente? Não é tão, absurdo. O atacante não tem cacuete pra jogar de zagueiro. Não tem jeito, velho. Aí os dois tomam 2 rolinhos e eles marcam o primeiro gol. Só que o que acontece nesse exato detalhe onde o zero do futebol passa a ser criado e se transforma em 1? Além da própria explicação do próprio ego nesse próprio episódio, vocês podem perceber que o King Barou, o que ele fez no final das contas? Ele pegou e mostrou pro time dele, que ele era o melhor. Ele já deve ter mostrado em outras oportunidades, mas nessa ele deu a certeza pra todo mundo, eu sou o melhor. Por quê? Porque ele rouba a bola de ambos os times que estavam lá brigando igual uma criancinha, vai lá, mete uma carretilha, mete 2 rolinhos seguidos e marca o gol. Ele mostrou ali quem é de verdade a diferença daquele time. O que acontece nesse momento? O pessoal olha, esse é o cara bom, esse é o cara que a gente tem que tocar, que a gente tem que seguir como rei. E aí ele bota aquela imponência. É a mesma coisa de quando você tá no futebol e vamos dizer que você tá jogando, vai. Tem um cara que tá jogando na zaga, mas vamos falar que ele é um bom atacante. Você acaba tocando pra ele no meio do jogo, porque jogo de futebol assim de rua, não tem atacante, não tem defesa, não tem porcaria nenhuma dessa. Você acaba tocando pra esse maluco mostra que ele é muito bom. O que ele vai fazer? Ele vai transformar todos os outros caras do time em caras bons. Então, logicamente, você vai pensar instintivamente pra tocar nele, porque você sabe que você tem a chance da vitória. E o que mais nos incita no futebol é a chance da gente ganhar. E uma coisa que tem nesse futebol do Blue Lock é o que? Quem for os 2 primeiros colocados avançam. Então, os caras olhando que o King Barou é o cara bom, que o outro time tá todo desequilibrado, tá tomando gol à torta e à direita, porque eles vão tomar um 5-0 ali bem sonoro. Pô, eles viram que o cara é bom? Vamos tocar nele, vamos seguir ele. O que o Barou ele fez no final das contas? Ele apenas mostrou muito das suas habilidades, talvez não tudo, mas mostrou muito. E isso fez com que o seu time se convencesse que ele era o capitão, que ele era o cara do time. Ou seja, vamos tocar nesse cara, ou então vamos confiar nele. E o que ele faz para ter mais confiança ainda? Bom, conforme a partida for rolando, ele mostra que ele é, claro, um centroavante, mas ele não é burro. Então mesmo ele tendo provocado o Isagi, olha o que ele faz quando tem 2 caras marcando ele atrás, que vão indo pra cima dele, 2 caras pelo menos que eu tinha visto, 2 caras na frente, vai todo mundo em cima dele marcar ele, que ele é o bonzão do time. Só que todo mundo pensa que ele não vai tocar, ele toca pra trás, o cara faz o gol, e aí quando ele faz o gol, mais uma vez ele ganha a confiança do time. Ele mostra que ele é o superior, mas que de vez em quando ele vai fazer ali um toque
pro pessoal do time para pelo menos eles avançarem, para garantir a vitória, que é o mais importante e é o mais fácil que tem, do que ficar marcando gol à torta e à direita. Uma hora você pega o jeito do cara jogar e o cara não consegue mais marcar gol. É isso simplesmente que o Barou fez, não tem segredo nenhum. Ele mostrou que ele era o melhor do time. Quer um exemplo simples aqui? Gente, no futebol brasileiro, por exemplo, eu vou falar o Arrascaeta, que é o melhor meio-campista, acho que do Brasil hoje, assim, tá jogando no Brasil, é o Arrascaeta. Então, toca no Arrascaeta, ele vai saber o que fazer. Todo time passa a confiar nele. Ele é um capitão de forma indireta. Ele não é um capitão que coordena o time, que fala, vai pra um canto, vai pro outro. Não precisa disso, cara. Ele é o bonzão. Você sabe que só de tocar nele, as coisas vão mudar. É a mesma coisa que você imaginar o De Bruyne na Europa, no Manchester City. Toca no De Bruyne. Toca nesse cara que é sucesso, ele vai saber o que fazer com a bola. Toca no Messi, que ele sabe o que vai fazer com a bola. Vocês viram o gol dele, aliás, com o toque do Mbappé pra ele, velho? Você é louco, golaço, hein? Toca no cara que ele sabe o que ele vai fazer. É simplesmente isso, o cara mostrou que ele é bom de verdade e nisso o time passou a ter confiança nele. Aí o time começa a se organizar como um time de verdade. Eles viram que tava fácil, que todo mundo ia poder fazer um golzinho aqui ou ali, que não precisaria ser só o Barou, que ele ia tocar pro outro time, embora ele teria que ser o grande destaque. Então o pessoal acaba aceitando isso, até porque eu vou marcar 1 ou 2 gols, o Barou vai fazer os 3, mas eu vou marcar pelo menos uns 2. Eu vou garantir alguma coisa aqui pra mim. Então, inteligência que o time do Z não teve. E aí no final, o que vai acontecer? No final da partida, faltando um pouquinho de minutos ali pra dar os 45, o Isagi resolve escutar o Bátira, que fala assim pra ele, vamos fazer a tabelinha, se a gente for nós dois juntos aqui, a gente consegue, a gente vai fazer esse gol. E aí então, que eles vão pro ataque, o Bátira topa fazer isso, toca ali, né, uma bela bola infiltrada, chama a atenção dos caras, dribla os caras, muito bonita a jogada, faz um lindo de um lançamento. Quando ele faz esse lançamento, sobra pro Isagi, mas quem apareceu ali na frente foi o Rei Barou, que tava lá pronto pra roubar a bola, né? E aí, ficando com medo, deu uma acertada, uma arregada realmente o Isagi, ele toca pro Kunigami, que faz o gol, que é o cara de cabelo laranja, ele faz o gol, eles fazem, termina a partida 5-1, todo mundo fica puto com o Isagi. Eu acho que ele tocou porque ele tem uma visão ampla como centroavante, e centroavante também precisa ter uma visão ampla pra fazer o pivô. Centroavante não é só o cara que marca gol, mas que ajuda as outras pessoas a fazer gol. O Blue Lock tem aquele conceito, você tem que marcar os gols. Porém, com isso, o que o Isagi conseguiu? Confiança de duas pessoas. O Bátira, ele já tem, e agora ele ganha a confiança do Kunigami. Esse foi um ponto super positivo. Aos poucos ele vai ganhando a confiança de cada um do time, que pode confiar nele para as próximas partidas, e nas próximas partidas ele pode sim, de fato, fazer mais gols. Então que todo mundo fica desanimado, todo mundo vai lá, todo mundo fica brigando entre si, você não marcou, não sei o que, e todo mundo começa a brigar. Eles estão se ajeitando, o cara foi lá, saiu do 0, se transformou em 1, e essa transformação de 0 para 1, gente, é basicamente o que um atacante habilidoso pode fazer num time. Olha, pra quem se lembra das antigas, vai se lembrar bastante de um atacante chamado Dodô. O atacante dos gols bonitos, como ele era chamado. O Dodô hoje, ele é um comentarista. Porém, o Dodô jogou em muitos times que eram grandes, porém não eram times muito bons. Mas o Dodô fazia toda a diferença como um atacante. Por quê? Não só por causa dos gols bonitos, mas porque ele jogava muito bem. O próprio time do Corinthians não era lá esse espetáculo, mas quando o Ronaldo Fenômeno veio jogar no Corinthians, mesmo gordinho, tanto faz, ele fazia total diferença. Por quê? Porque o cara é bom. E a mesma coisa foi com o Barou nessa partida. Ele transformou o 0 em 1. Ele conseguiu unir o time inteiro apenas por uma e simples jogada, um gol. Porque o gol faz a diferença para trazer confiança para o seu próprio time e para destruir o time adversário. Quantas vezes vocês já viram, por exemplo, um time que tá ganhando 2-0, o time tá lá no talo, tá atacando, leva um gol, 2-1. Putz grila, o time parece que desmorona, porque o time passa a ter medo de tomar o segundo gol, o outro time que acaba de marcar o gol, ele ganha ímpeto e parte pra cima e muitas vezes pode virar a partida ou mesmo empatar a partida. Um gol muda muita coisa dependendo do placar e como a partida está sendo jogada. Há jogadores que sentem o jogo e olha, um exemplo bem claro que a gente tem é aquela partida bem de antigamente, viu gente? É um exemplo do Vasco e Palmeiras, 4-3 do Vasco, se eu não
tô enganado, onde o Palmeiras acho que sai ganhando no primeiro tempo de 3-0, e depois o Vasco vai metendo gol à torta e à direita, Romário brilhando, e ó, pum, já era, Palmeiras, acho que foi eliminado, perdeu, não lembro nem quando ele perdeu, mas eu lembro que ele perdeu um negócio aí, agora eu esqueci. Mas pra você ver como um gol, ele destrói o emocional do outro time, e é isso que o de empate explica pra todo mundo, principalmente por quê? Por causa da cultura japonesa. Porque o que acontece? Na cultura japonesa, tarefas no futebol, jogadores no futebol que mantêm uma base, que tem que ser laterais, zagueiros, meio-campos, por exemplo, como são os melhores japoneses, você não vê muitos atacantes muito bons. Normalmente você vê ali, sei lá, um meio-campo. O próprio Kagawa é um exemplo, né? O Kagawa é das antigas, acho que ele já até aposentou até. Entre outros jogadores, eles são melhores nessa posição porque são posições mais meio-campistas um pouquinho mais recuados. São posições mais de deveres. E o japonês, ele entende muito as coisas a partir dos deveres. É aquela pessoa totalmente certinha, totalmente disciplinada. Por isso que você vê que o Japão, ele é um bom time, organizado, ele é organizado. Porém, ele não tem grandes talentos e grandes individualidades. Por isso o Ego dá o exemplo do beisebol. Porque o beisebol, ele tem cada coisa alocada para cada lugar. Ó, o cara que é o rebatedor é o rebatedor. O cara que é o arremessador lá é o arremessador. Não sei os nomes, eu não manjo de beisebol. Mas no futebol, um ponta pode se tornar um lateral pode se tornar um ponto, um meio-campista pode se tornar um atacante, um zagueiro pode virar um atacante. Tudo pode acontecer no futebol. É muito mais dinâmico, é muito mais complexo do que muitas vezes nós imaginamos. Então, dessa forma, o Ego fala: olha, o que vocês precisam é de individualidade. Foquem nas suas individualidades, tudo que vocês podem fazer como zagueiro, como se funcionasse como um atacante. Por exemplo, no escanteio, pô, mano, um atacante pode brilhar ali e um cara que tá jogando de zagueiro, mas é um atacante como em Blue Lock, pode fazer a diferença e fazer gols. Então aprendam a jogar o futebol do zero, porque nós precisamos sim da coletividade, mas também precisamos da individualidade de cada atacante, sabendo usar o que eles têm de melhor. O chute longo, o cabeceio, os passes longos, porque atacante também pode dar passes longos, passes curtos e por aí vai. Ou seja, você vê que o anime ele até mostra assim como exemplo ali, enquanto o Ego tá falando, sobre as habilidades de um atacante, como corrida, cabeceio, até desarmar a bola é bom para um atacante, porque ele pode desarmar a bola de um zagueiro, de um goleiro, como a gente já vê várias vezes acontecendo, e fazer o gol. Ou seja, não é só driblar, não é só atacar, mas é também saber se defender, entre aspas, onde você rouba a bola e simplesmente marca o gol. Por isso que a parte da pressão também é muito importante e o Ego, ele dá esse aviso pra eles, mas ao mesmo tempo também focando na individualidade. Porque se ele só falar assim, ó, trabalhem no coletivo e tá tudo certo, sigam a norma japonesa aí de ser disciplinado e tudo, não ia adiantar. Eles iam trabalhar em equipe, mas iriam parar de ser atacantes de verdade. E uma hora ou outra, eles iam acabar perdendo ou sendo eliminados e por aí vai. Então ele tem que atiçar a vontade do cara, o ego dos caras, mas ao mesmo tempo fazer com que eles entendam como se joga de fato futebol. E aí então, eles vão para a próxima partida. Nessa próxima partida talvez eles joguem bem melhor. O Isagi deu umas dicas pra galera. Eles estão no caminho certo, que eles estão seguindo ali, bonitinho, pelo menos de pensamento. E agora é esperar pra ver como eles vão jogar a próxima partida, porque o time V jogou um time lá contra o time Y, e eu sei que meteu 8-0. Acho que foi o time V contra o time Y. E mano, os caras meteram 8-0. Os outros times não marcou nenhum gol. Então a gente já vê ali que tem um time que pode ser mais fraco, mas quando enfrentar os nossos protagonistas, podem trazer ali uma certa dificuldade. Porque conforme vai passando os jogos, você vai se acostumando, você vai jogando, vai ganhando ritmo de jogo e vai conhecendo também mais os seus parceiros do lado. Por exemplo, o Isagi já sabe mais ou menos como o Bachira joga. Os dois já têm uma sintonia entre si. Agora, sabendo como os outros jogam, como o Kunigami tem um bom chute de fora da área, é uma ótima pra eles tocarem, fazerem os gols ali de fora da área e tudo. E eu acredito que a forma do Isagi pensar e como ele passou pro Kunigami foi a forma correta também nessa partida. Eu não poderia deixar de falar que o protagonista, ele me irrita quando ele não faz nada, quando ele pensa demais e fica pensando, enquanto todo mundo tá correndo ali com a bola e tá lá assim, ai, será que eu faço? Será que eu faço? Mano, para de ser indeciso, vai pra cima igual o Bachira. O Bachira é assim, falou, tá falado, vamos pra cima e acabou. E embora o protagonista ele tenha uma excelente visão de jogo, ele precisa desse negócio ativar mais o seu monstro dentro de si. Ele precisa mais desse gatilho, onde não precise toda hora do seu monstro se ativar, ou alguém fazer ele passar raiva e ele acabar tocando, e jogando, e driblando, e sei lá mais o que. Ou seja, ele precisa de mais confiança, que é uma coisa que o King Barou tem de sobra. Quando o jogador tá muito
muito confiante assim, ele exala isso e até dá medo nos adversários, gente. Então, você vê aquele cara lá, ele não precisa ser grande, mas você olha pro cara, ele parece grande só dele ser muito bom. É igual você encontrar um Messi jogar bola com ele e quando você vai marcar ele ou quando você vai jogar do lado dele, você fala, mano, o cara é muito grande. O cara é enorme, a habilidade dele é extrema. Mas porque também o Messi tem confiança no seu próprio talento. E é isso que falta um pouquinho no nosso protagonista, ter um pouco mais de confiança. Ter o ego inflado não é só a solução, mas também ter confiança que ele vai fazer alguma coisa diferente. Poderia ter driblado o Barou. Eu acho que não daria certo, acho que ele ia se ferrar. Até porque a gente ainda não viu muitos dribles do Isagi. Se fosse o Bátira, eu tinha certeza que ele ia driblar. Mas é isso, gente, o episódio foi esse de Blue Lock. Espero que vocês tenham entendido essa parte do 0 a 100 que eles explicaram, sobre o ego Kenpachi, toda a filosofia japonesa acima do futebol e como ela precisa mudar. E esse mangá traz essa mudança, né? Ele traz essa mudança pro futebol sendo algo muito mais além e também priorizando a sua própria individualidade. E outra, nós estamos no Battle Royale ali de futebol, nós não estamos numa partida de verdade. Então, os caras têm que dar o seu máximo pra fazer os gols também, mas tem que saber se ajudar na hora correta pra evitar a mesma coisa que aconteceu nesse episódio e tomarem de 5 a 1. Com 5 a 1 ali, né, fazendo um gol só nos acréscimos, o famoso gol de honra, e não perder todas as partidas. Porque se perderem todas, o que adianta ter marcado 1 ou 2 gols? Cara, você vai avançar, mas provavelmente na próxima você não avança mais. Então, não foquem só tanto nos gols, mas também na coletividade. Esse foi o episódio de Blue Lock, espero comentários de vocês aí embaixo. Até uma próxima, um beijo no coração, fui, valeu!